boa tarde a vocês, telespectadores que nos assistem aqui no programa Noite Jurídica. Viu que essa semana eu já acertei telespectadores, né? O Horton, o seu Otto, Fabiano, que a semana retrasada aí riram muito, que engajou telespectadores, engajou, mas eu fiquei treinando aí durante essa semana inteira, essas 2 semanas que eu fiquei ausente do programa Noite Jurídica. É um prazer estar de novo aqui, mais uma semana, com mais um ilustre Ih, rapaz, fui elogiar, hein? Entrevistado, viu? Fui me elogiar, acabei sendo pego. Eles gostam muito. Com mais um ilustre entrevistado, né? Aqui um advogado, como sempre eu agradeço muito a presença dos advogados que vêm ao nosso programa e abrem mão, eu sempre estou repetindo porque isso realmente é importante, abrem mão dos seus compromissos diários, dos seus compromissos às quintas-feiras, suas audiências, às vezes pedem para o colega fazer um atendimento a um cliente, mas eles sempre estão dispostos, né? Sempre comparecem aqui no programa Noite Jurídica. Mas antes de fazer essa apresentação do meu convidado, eu não poderia deixar de falar aqui, eu estava até conversando aqui antes de iniciar o programa, né, com o Horton aqui, sobre a minha cozinha gourmet. Não poderia deixar de elogiar, né, esse restaurante que começou ali no Braga, na Avenida Antônio Ferreira dos Santos, e agora está ali no centro, né, embaixo do Chico's Restaurante, né, ali onde era um antigo cinema, e que restaurante gostoso. Quem não conhece, né, pode ir lá conhecer. O atendimento, eu disse que ia falar, porque o atendimento lá é maravilhoso, né, os meninos, os rapazes lá que nos atendem são maravilhosos. E que especialidade em carne. Quem gosta de carne, quem gosta de peixe, eu estava até conversando aqui com o Horton antes de começar o programa, que lá é uma praticidade enorme. Lá vende umas comidas congeladas, não chega a ser congelado, é um método diferente de congelamento, que você bota na água fervente, né, fervendo, e ela, em poucos minutos, ela já está pronta. Pouquíssimos minutos. É uma comida com gosto. Né? Uma comida sem sal, sem tempero, não. Uma comida deliciosa. Quem não conhece, eu super indico. Minha Cozinha Gourmet, fica ali embaixo do Chico's Restaurante. Né? Ali eu acho que é Teixeira e Souza. Né? Ali eu acho que é Teixeira e Souza, final, né? Na Teixeira e Souza, começo da Assunção, em frente, perto da Igreja Católica, em frente ao antigo cinema. Quem não conhece, pode ir lá conhecer. E eu disse que eu ia ficar falando todo o programa, vou estar falando do Minha Cozinha Gourmet, porque realmente é um excelente restaurante e um shopping lá também maravilhoso, geladinho. Né? Até depois do programa, já até dei uma cantada aqui no meu convidado, para ver se ele chama, né? O apresentador, né? O Horton, o Fabiano, né? Esse chama a gente, né, para jantar lá, né? Mas então, eu estou falando aqui, brincando com o meu convidado, e agradeço a presença dele. É um grande amigo, um amigo que eu já conheço há anos. A gente pôde não estudar na mesma turma, mas estudar na mesma faculdade há muitos anos atrás, né? Eu estou ficando velho, há mais de 10 anos, né? E a gente pôde estudar na mesma faculdade e cada um acompanhou o crescimento profissional, não o crescimento, né? Na verdade, a gente cresce a cada dia, não. O desenvolvimento profissional, a gente foi acompanhando um do outro, e graças a Deus, tomamos caminhos diferentes na advocacia, de áreas de atuação, mas ele é um sucesso, né, no que faz, ele é muito competente na sua profissão, bem elogiado aos seus clientes, onde eu já pude ouvir outros colegas elogiando. E eu estou hoje aqui com o doutor Júlio César. Boa tarde, doutor Júlio César. Tudo bom? Prazer recebê-lo depois de muitos anos, né, que a gente se conhece e a gente sempre se acompanha, a gente sempre se vê. Não tem um contato muito próximo, sim. Mas a gente está sempre se encontrando, até nas estradas da vida, né, essas viagens ao Rio, a gente está sempre se encontrando. Muito obrigado, doutor Júlio César, pela sua presença. Até que enfim, né, depois de tantos e tantos convites que eu vinha fazendo para o doutor Júlio César, falou, poxa, quando que vai no programa, quando que vai no programa, e enfim, né, conseguiu conciliar lá a sua agenda, que eu sei que é muito atribulada, para estar essa quinta-feira aí com a gente, nessa tarde. Primeiramente, boa tarde aos telespectadores que nos assistem nessa tarde. Eu que agradeço ao convite ao nobre colega. É sempre um prazer estar na companhia do Dr. Rafael, que citou no início do programa uma amizade de muitos anos, e aí eu vou ser obrigado a mencionar o apelido de faculdade, né?
que pela baixa estatura, assim como eu, era Rafael Pigmeu. Né? Eu também tinha um apelido de faculdade, mas eu até hoje sinto saudade. Eu até hoje sinto saudade dessa época. É uma época muito boa, muito salutar para o nosso conhecimento, né? E eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar na tua companhia, como sempre foi e sempre será pela pessoa que você é. Então, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Então, venho agradecer esse convite. Eu que agradeço. Né? Realmente, essa época de faculdade é sempre uma época saudosa. Ele contou meu apelido, mas não tem problema, não tenho vergonha nenhuma sobre meu apelido, até mesmo porque eu também não tenho 2 metros de altura. Né? Mas esse apelido não é só da faculdade, tá, gente? É um apelido desde adolescente, né? Tinha esse apelido, agora ele contou esse segredo. Mas não vou repetir não, tá? Para ninguém ficar sabendo. Doutor Júlio, infelizmente foi informado lá pela nossa equipe de marketing, e eu também falo que o erro foi meu, que o doutor Júlio atua muito na área criminal. E na hora de divulgar a matéria do programa de hoje, né, qual seria o tema que nós estaremos abordando aqui, eu acabei passando para a equipe de marketing que seria sobre direito criminal, porque eu sei que o doutor Júlio é bem atuante na esfera criminal. E quando que ele me passou sobre o tema do programa, a empresa me ligou, mas qual é o tema? Direito penal, trabalhista? Não, direito penal. E eu confidencio que, né, foi eu que errei, e foi divulgado lá no Facebook que nós iríamos falar sobre direito penal. Mas tem implicações sim no direito penal. Só que a lei que nós vamos falar hoje é a 13.245 do ano passado. Ela alterou, quer dizer, ela acrescentou alguns artigos no Estatuto da OAB. Artigos esses que estão imputando, né, aos advogados novas obrigações, novos direitos, em uma lei bem comentada. Mas eu não vou falar da lei. Quem vai falar aqui da lei é o doutor Júlio. Doutor Júlio, eu já introduzi, mas introduzi superficialmente. O que fala essa lei 13.245, afinal? Do que ela trata, doutor Júlio? Para que vou tentar simplificar para melhor entendimento dos seus telespectadores. Essa lei ela traz um marco, tá, no acesso a inquéritos policiais e a procedimentos investigatórios. Ela traz um marco no acesso do advogado, seja na esfera inquisitorial, na esfera, ou seja, de investigação policial, seja na esfera de investigação do Ministério Público, porque com recente alteração, hoje não só a Polícia Civil ou as polícias em geral, descritas no artigo 144 da Constituição, como também o Ministério Público pode exercer a atividade de investigação. Então, hoje, quando você se trata de investigação, você abrange também as investigações realizadas pelo Ministério Público. Hoje isso é bastante discutido porque, deixar claro, antigamente as investigações eram feitas por quem? Pela Polícia Civil. Sim. Então a Polícia Civil que era vamos dizer, o órgão responsável. E a Polícia Federal na esfera federal. E era um órgão responsável pelas essas investigações. Vou dar um exemplo. Furtaram a minha casa. Eu ia à delegacia de polícia, me dirigia à delegacia de polícia, e lá fazia o famoso BO, o RO, o registro de ocorrência, e a Polícia Civil que era a responsável para investigar e descobrir quem tinha assaltado a minha casa, quem eram os ladrões ali. Só que até isso já está pacificado, o Ministério Público também começou a investigar. Isso não quer dizer, né, até deixar claro aqui, que hoje se você for acometido de um crime ou cometer um crime contra você, você não vai ao Ministério Público, né, fazer o registro de ocorrência ou boletim de ocorrência. Isso não. Mas o Ministério Público, ele vem
investigando casos, eu diria assim, casos ambientais, casos de improbidade administrativa, para quem não sabe, quem não sabe, né, mas está sendo falado e repetido na televisão, casos de corrupção. Tá? Casos de corrupção. Então, o Ministério Público, as investigações deles são mais concentradas nesses casos, né? Não tirando a competência dele para investigar. Então, doutor Júlio, essa lei, então, essa 13.245, veio dar o quê? Veio dar direitos ao advogado, né, nessa esfera de investigação, porque antigamente, eu vou até fazer, antes de você responder essa pergunta, não sei se o senhor já passou por isso, mas tivemos alguns colegas, né, nós temos alguns colegas que passam por algumas dificuldades. Vou dar um exemplo. Né, o Orton, eu posso utilizar como exemplo o Orton? O Orton está sendo investigado pela Polícia Civil. E o Orton vai e me contrata como advogado. Quem sabe um dia, né, Orton? Não que você seja investigado, pelo amor de Deus, pela Polícia Civil. Não, mas ter o privilégio de ser advogado do Fabiano, do Orton aqui, vai ser um privilégio. Né? E o Orton me contrata como advogado. E eu ia lá, pego uma procuração do Orton e vou à delegacia. Para pegar o quê? Um inquérito. Saber o que o Orton está sendo investigado, saber o porquê o Orton está sendo investigado, quem acusou o Orton. Ó, gente, novamente repito, é exemplo, tá? Pelo amor de Deus, a esposa de Orton mata ele quando chegar em casa. Está sendo investigado de quê, né? Então, eu vou à delegacia. Estou falando anteriormente, com o advento dessa lei, doutor Júlio, o delegado, a autoridade policial, era obrigada a me dar acesso a esse inquérito? Eu, como advogado, eu chegava na... E outra pergunta. Me responde essa pergunta que depois eu faço a outra. Na verdade, o que deve ser bem mencionado, bem frisado, nós temos no processo penal dois sistemas. O primeiro é o sistema inquisitorial. No sistema inquisitorial, não há, volto a repetir, não há, de acordo com o Código de Processo Penal, a oportunidade no sistema inquisitorial de oportunidade de defesa ao investigado ou ao indiciado. Tá? Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, seja civil, seja federal, ele, no seu livre-arbítrio, na sua discricionariedade, tá? Ele pode ou não dar ensejo ou autorizar que esse indiciado ou esse acusado venha a fazer a sua defesa num processo inquisitorial, ou seja, num auto de prisão em flagrante, num inquérito policial ou numa VPI, que é uma verificação preliminar de inquérito, que ela geralmente é instaurada antes da instauração do inquérito, né? Quando se há uma informação que não tem certeza, quando não há a certeza dessa informação. Então, o que ocorre? Qual é a diferença dessa lei? O que você contava e o que você esperava da autoridade policial uma vez assistido um indiciado ou um investigado, que a autoridade policial forneça de forma integral cópias de inquérito policial, VPI ou auto de prisão em flagrante. E aí você deixava a cargo da autoridade policial essa decisão. Porém, antes até mesmo da entrada em vigor da lei 13.245, como já era rotineira essa dificuldade do patrono em ter acesso a esses autos, criou-se a súmula vinculante. E nessa súmula vinculante, em que é confeccionada pelo Supremo Tribunal Federal, criou-se a regra em que
todo patrono, todo advogado, desde que constituído, desde que juntado à sua devida procuração, tenha acesso a inquérito policial ou, agora, com o direito do Ministério Público a investigar qualquer procedimento investigatório, né, ou inquérito policial ou qualquer procedimento investigatório, desde que devidamente constituído e provado através da procuração que é realmente o advogado, então ele tem acesso. Mas isso foi uma súmula do STF. Exatamente. Aí, mas a 13.245 também trouxe esse dever da autoridade? Não, mas a diferença, e que agora, com a Lei 13.245, a inovação dela é o seguinte: a súmula vinculante, ela menciona que o advogado regularmente constituído, munido de procuração, tem acesso a inquérito policial e qualquer ato investigatório. Porém, com a 13.245, ela amplia esse poder. Ela diz o seguinte: o advogado, mesmo sem procuração, desde que o inquérito não seja sigiloso, não tenha o poder ou a decretação da autoridade policial previamente de sigilo daquele procedimento, ou seja, o procedimento que não esteja decretado um sigilo de justiça, pode ter acesso ao inquérito, ao VPI ou auto de prisão em flagrante, mesmo sem procuração, tá? Devendo, logicamente, abrir prazo para a juntada. Então, essa é a inovação, uma das inovações da 13.245. Isso é importante, eu acho que até esse acesso do advogado a esses tipos de inquéritos, que eu acho que até é faculdade até do cliente. Né? Eu utilizei aqui como exemplo o Horto, né? Mas vou continuar no exemplo dele, ele vai me contratar como advogado. Eu vou à delegacia verificar sobre o que ele está sendo acusado. Eu chego na delegacia, tiro o cheque, estudo o processo e falo: olha, esse caso aqui eu não pego. E o Horto também tem todo o direito de levar ao caso para ele, para o meu cliente, e o cliente falar: doutor, eu vou contratar um outro advogado, muito obrigado pelos seus serviços, está aqui o seu dinheiro, e muito obrigado, mas eu vou... Então, eu acho que você juntar uma procuração, você formaliza algo que ainda está embrionário. Que é algo que ainda não... A gente nem sabe se esse mesmo advogado que acompanhará na fase de inquérito vai ser o advogado do processo da ação penal, caso seja movido. Eu fico toda hora aqui no celular, gente, mas não é nada de vício de WhatsApp, não, pelo amor de Deus. São as perguntas que nossos telespectadores estão mandando, né, pela internet, pela página do Facebook. Né? Quem não curte aí a página do Facebook, é só curtir. E as pessoas mandam perguntas aqui direto, né? Assistem o programa pelo site da Cabo Frio TV, né? cabofriotv.com.br, ou então até na televisão em casa, no canal 10, na telinha do canal 10, e eles ficam enviando as perguntas pela página do Noite Jurídica, e aqui eu fico lendo, doutor, e já tem perguntas aqui, tá? Já tem perguntas aqui para o senhor. Mas, então, esse caso do Horto, eu acho que já foi pacificado. Na verdade, a lei ampliou esse direito do advogado, mesmo sem procuração. Então, isso vale aí para vocês que estão nos assistindo. Caso vocês sejam investigados, né, pode contratar um advogado e esse advogado se dirigir ou ao Ministério Público, ou à Delegacia da Polícia Civil, ou à Delegacia da Polícia Federal e ter acesso a esses autos. Né? Isso é direito, como o doutor Júlio aqui bem confirmou e falou, direito. E o direito tem que ser cumprido. Tá? O direito tem que ser cumprido. Falei isso, doutor Júlio, porque a pergunta aqui do Marcelo Estebanês, né, nosso ouvinte, não, nosso telespectador, ele fala o seguinte: qual a consequência que a lei versa sobre a autoridade policial que descumprir essa determinação legal? Vou dar um exemplo. Vamos utilizar como exemplo aqui de novo o Horto. O Horto vai, me contrata, eu vou à delegacia. Estamos nessa fase. A lei, o senhor já disse que ampliou, eu não preciso de procuração. O Horto, né, caso eu esteja na rua,
ou o órgão me ligue e eu preciso ir imediatamente para a delegacia, desde que não esteja em segredo de justiça, como o senhor bem falou, eu posso ter acesso a saber o que o órgão está sendo investigado. Fui lá, o processo, o inquérito, não está em segredo de justiça, sou advogado, mas não tenho a procuração. Mas embasado na lei, ou embasado na entrevista que o doutor Júlio deu ao programa Noite Jurídica, eu vou lá na delegacia. Falo, senhor delegado, quero ver inquérito tal, que o meu cliente Otto pediu para vir aqui. O senhor não tem direito. Eu falei, tem sim, porque eu assisti o programa Noite Jurídica, no dia 10 de agosto de 2017, e ouvi aquele doutor Júlio lá, ó, dizendo que eu tenho direito sim, em ver o inquérito policial. O delegado falou para mim, então o senhor vai lá procurar o doutor Júlio, porque aqui eu não te dou nada. Não tem direito nenhum. Mostra ali, enfim. O delegado não deixa eu ter acesso ao inquérito policial. Qual a consequência disso? O Rafael Andrade vai embora triste para casa e liga para o seu cliente, o Otto, dizendo que eu não sou um nada e não consegui pegar o inquérito policial e deixo mais um triste, que faz 2 tristes, eu e o Otto. É isso, doutor Júlio. Quais são as consequências aí para responder a pergunta do Marcelo? O tempo passa e você continua com um senso de humor. Eu gosto disso. Esse Rafael. Bom, o senhor tem razão, o doutor tem razão. O que a lei também ressalva, e assim de forma inovadora, é o seguinte: na hipótese de não ser respeitado as determinações dessa lei, a lei ressalva que a autoridade policial pode responder por abuso de autoridade. E a lei vai mais além. Essa lei, o legislador dessa lei foi muito feliz, que não só ele menciona hipóteses como uma simples negativa de acesso aos autos, como ele também menciona, de forma inovadora, que situações, como por exemplo, em um dos seus parágrafos, que a autoridade policial, ela dá acesso ao advogado, ao inquérito, a qualquer procedimento investigatório. Mas muitas das vezes, para quem não está acostumado a lidar com a advocacia criminal, e que já foi dificuldade para mim em determinada circunstância, a autoridade policial, doutor Rafael, ela pode, veja bem, é um exemplo, tá? Não quero aqui, com esse exemplo, cogitar que isso tem a ver com autoridades policiais da região dos Lagos, que, porventura, conhecem o meu trabalho e são delegados hoje na região dos Lagos bastante sensatos, bastante sérios, tá? Não vou citar aqui nomes, mas, em suma, os advogados titulares das delegacias das regiões dos Lagos, seja ela Cabo Frio, São Pedro, Búzios, Iguaba, têm se comportado em acesso ao advogado bastante solícito e tal. Mas já aconteceu comigo, e essa lei ressalva a hipótese da autoridade policial. O cumprimento da lei, né? Sim, que na verdade, os delegados daqui da região sim, são exatamente. Mas eles estão cumprindo. Exatamente, Lei, exatamente. né? Mas não fazendo também nenhum favor para ninguém. O que já aconteceu comigo, e que a lei ressalva, essa atual legislação ressalva, é o seguinte: a autoridade policial, ela dá acesso ao advogado, porém, certos documentos que, porventura, estejam juntados nesse inquérito policial ou qualquer procedimento investigatório, que interessem, eles, antes de dar acesso ao advogado, eles retiram do procedimento investigatório. E aí, dá apenas acesso ao advogado
ao que interessa, ao que ao que a autoridade policial interessa dar acesso ao advogado. Então, muitas das vezes, documentos sigilosos, documentos de suma importância à defesa do seu cliente, podem ser retirados do inquérito policial e dado apenas ao Pelo delegado? Pelo delegado ou por qualquer policial civil. Na maldade, né? Exatamente. E aí, você se vê naquela situação tendo um acesso restrito, mas sem saber que é restrito. Por quê? Muitas das vezes o inquérito policial ou o procedimento investigatório, ele não é numerado as páginas, justamente para isso. Para que, em algumas oportunidades, quando cheguem a patrono da parte contrária, bom, isso aqui vai gerar um prejuízo à minha investigação se eu der acesso. Então, eu vou suprimir esses documentos e vou dar apenas acesso ao que não vai me gerar prejuízo, não vai atrapalhar minha investigação. Então, isso já aconteceu comigo e, porventura, né, apenas a experiência na advocacia me determinou que naquela determinada circunstância estava sendo suprimido determinado documento, e aí eu pude perceber que ali, naquele momento, estava me sendo acessado de forma restrita e não de forma integral, como menciona a lei. Pois bem, a 13.245 menciona que se essa circunstância ocorrer, se for suprimido documentos, a atividade policial, a autoridade policial pode responder um processo de crime de abuso de autoridade. Agora, chega a ser, doutor Júlio, fazendo só um adendo, chega a ser até chega a ser engraçado, né? Como outras leis que fazem aqui no Brasil. Não estou fazendo uma crítica a essa lei, não, que eu acho isso importante. Engraçado é a situação que é posta ao advogado. Eu vou à delegacia, o delegado me nega o acesso, né, ao inquérito. Aí, na própria delegacia que o delegado me negou acesso, eu faço um registro de ocorrência contra o delegado. Se ele me negou acesso ao inquérito, imagina se ele vai fazer um registro contra ele. Isso aí, assim, é claro que não há só essa forma de você denunciá-lo, né? A gente faz lá pela notícia crime, etc., né? Por escrito, aí não tem como ele não receber. Mas fica uma situação, doutor Júlio, até assim, não engraçado, delicada. Eu chego lá, doutor Júlio é o delegado, doutor Júlio me nega. Eu falei, então o senhor me negou, então tá bom. Quero fazer um registro de ocorrência contra o senhor, porque abuso de autoridade com base lá no que o doutor Júlio me disse, né? Há possibilidade, doutor Júlio, aí a gente fala mais para a classe dos advogados, de ver infringindo esse direito, legalmente, constituído pela Lei 13.245 de 2016, que dá o acesso. Eu posso, no momento lá da delegacia, chamar talvez a comissão de prerrogativas da OAB, dizendo que está sendo, porque é uma prerrogativa do advogado, né, ter esse acesso, além dessas sanções penais que o senhor disse, porque assim, o prejuízo para o cliente é enorme. É enorme, porque eu já vi inquéritos tramitarem rápidos pelo conjunto probatório que já é instruído o inquérito, ele já conclui o inquérito, já remete para o Ministério Público. E, claro, a gente fala de crimes, gente, mas as pessoas têm que ter o direito à defesa. Por isso que o advogado tem que ter acesso ao inquérito. Até mesmo para saber, olha, você está sendo incriminado, eu vou pedir uma perícia, porque isso que estão falando não é verdade, eu vou fazer isso, aquilo, até mesmo para isso, né? Aí, voltando, há possibilidade, doutor Júlio, de talvez chamar a comissão de prerrogativas da OAB para fazer valer, né, o direito de ter acesso ao inquérito? Doutor Rafael, não só há como acionar a comissão de prerrogativa da OAB, né, como também, para quem não sabe, a atividade policial, ela é
ela é a todo momento, não só a todo momento, que eu estaria exagerando, mas ela há um direito do Ministério Público de fiscalizar a atividade policial. Então, poderia haver, primeiramente, na ocorrência de tal circunstância, lógico, que acionar a equipe de prerrogativa da OAB. E, em segundo momento, poderia ser acionado o Ministério Público para atuar na devida circunstância. Então, se o delegado me nega acesso, eu posso muito bem peticionar ao promotor criminal e informar que ele me negou acesso. Por quê? Pela Constituição e o Código de Processo Penal, a atividade policial ela também é fiscalizada pelo Ministério Público. Então, o promotor pode vir a oficiar ao delegado ou a instaurar um procedimento para apurar essa irregularidade do delegado no seu munus do promotor de justiça de fiscalização da atividade policial. Tá? Então, pode haver sim. Tá? Ou uma notícia-crime, ele pode protocolar uma notícia-crime, eu sei que pode parecer estranho, ora, como que eu vou protocolar uma notícia-crime na delegacia, melhor, né? na mesma delegacia em que o delegado me negou acesso? Realmente é incontroverso, realmente é uma situação que chega a ser engraçada, né? Não é só seu senso de humor, realmente é engraçada. Mas pode ser acionado, sim, o Ministério Público nesse procedimento. Só que, respondendo essa sua pergunta, a lei menciona uma terceira hipótese, que aí realmente vai gerar muita polêmica, que é o seguinte: o advogado, atuando pelo seu cliente, ele pode, no procedimento investigatório, no inquérito policial, no auto de prisão em flagrante, formular quesitos e perguntas. E aí você dá margem, e aí você mitiga uma máxima no processo penal, que é a seguinte: tem inquisitorial, né? É justamente isso. Ora, se o Código de Processo Penal me diz que a fase inquisitorial não há contraditório, ou seja, não há naquela fase a hipótese de proceder na defesa do seu cliente, porque a fase de proceder na defesa é na fase acusatorial, que é no processo. E agora estamos apenas na fase embrionária, ou seja, estamos no inquérito, numa fase investigatória. E nessa fase embrionária, nesse inquérito, nesse procedimento, não há hipótese de contraditório, ou seja, não há hipótese do patrônio proceder na defesa do seu cliente. Porém, e se pode fazer pergunta? Porém, com a 13.245, que vai gerar polêmica, ela mitiga essa regra, esse princípio que há muitos anos não só nós aprendemos na faculdade, não, e não só o direito penal brasileiro, mas também na pós-graduação, no mestrado, aos arrepios de doutrinadores, de legisladores. A fase inquisitorial, procedimento investigatório, não há hipótese de defesa do seu cliente. Porém, a 13.245 abre uma brecha e menciona o direito que o advogado tem de formular perguntas, formular quesitos no que tange aí de uma prova pericial, por exemplo. Formar quesitos, perguntas ao perito.
O quesito nesse ponto da lei é isso. Formular quesito seria formular perguntas ao perito, para que o perito, o legista, responde. Ou formular perguntas. Esse formular perguntas pode ser feito a testemunhas de acusação do próprio inquérito. Então, geralmente, vai gerar polêmica. Eu sou advogado, milito na área criminal há muitos anos, e eu sei que isso vai gerar polêmica. E essa polêmica só vai ser sanada, na minha opinião, temos 1 ano de lei em vigor, né? É uma lei muito recente. Então, eu acho que, para sanar essa dúvida, se esse direito realmente vai ser exercido da forma correta, só com jurisprudências. Só os tribunais superiores, chegando essa matéria a tribunais superiores ou a juízes, gerar enunciado, gerar jurisprudências. E quem sabe, gerar até uma súmula em tribunais superiores sobre esse direito de formular perguntas e quesitos do advogado. Porque o risco aí desse ponto da lei é o seguinte, é o medo da prescrição, né? Porque a fase, para as pessoas entenderem o que acontece, você está na fase inquisitorial. O que é a fase inquisitorial que o Júlio já bem explicou aqui? É a fase que o Estado tem de angariar provas para acusar essa pessoa que está sendo investigada. Então, você tem o Estado, todo o aparato estatal ali, como o doutor Júlio falou, é o legista, vários artifícios, a perícia técnica, na fase de inquérito, na fase lá da polícia, que o Estado tem de angariar, produzir provas para remeter todas essas provas que foram produzidas ao Ministério Público, e o Ministério Público dali vai analisar as provas e ver, realmente houve o cometimento de um crime. O Orton, de novo, o Orton, cometeu esse crime. E vai propor ação. E no curso dessa ação, que aí o advogado tem o direito de produzir provas, né, de arrolar testemunhas, pedir provas periciais, etc, etc, etc. Todos os meios de provas lá. Documental, testemunhal e pericial em direitos admitidos. Né, aquele finalzinho lá da petição. Né? E o que acontece? Caso essa lei já está aprovada, já está em vigor há 1 ano, como o doutor Júlio falou, o que o bom advogado criminalista ele vai fazer? Ora, há o Instituto da Prescrição, todo mundo prescrição, que é quando passa aquele tempo e a pessoa não pode ser mais punida. Para ser bem simples aqui. Né? O Júlio cometeu um crime agora em 2016. Botei o Júlio agora, não vou botar o doutor Júlio não, pelo amor de Deus. Vou botar o Otto. O Otto cometeu um crime lá em 1990. Crime de furto. Aí esse foi investigado, só que, a gente está em 2016, isso já está prescrito. Entendeu? Então, essa questão, demora tanto as investigações, que quando vai sentenciar contra o Otto, não pode mais agora sofrer mais nenhuma pena. Então, isso vai servir para bons advogados criminalistas. Estou com ao lado aqui um ícone, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, o doutor Júlio César, né, advogado criminalista, que vai ser, isso vai mitigar. O advogado bom vai usar de todas as artimanhas para quanto mais postergar o inquérito policial para seu cliente não ser acusado. Doutor Júlio, rapidamente, aqui, porque a gente falou que, a gente falou, não, é rápido o programa, mas o programa já passou voando, para a gente passar para nossas considerações finais. A Carolina perguntou aqui se tem alguma influência essa lei, né, na lei de organização criminosa. Também é uma lei recente, a lei de organizações criminosas. Se essa lei, essa modificação do Estatuto da OAB tem alguma alteração, ou alguma ligação, ou modifica alguma coisa na lei de organização criminosa. Rapidinho, senão o Fabiano e o Otto batem na gente. Né, Fabiano? Não, na verdade, a lei não
não trouxe qualquer menção à lei de organização criminosa. Porém, não só a lei de organização criminosa, como essa legislação, eu reconheço como advogado, ela contraria até mesmo o Código de Processo Penal. E essa lei também contraria a lei de organização criminosa. Então, volto a repetir. O que determina a 13.245, nesse ponto? Que o advogado, mesmo sem procuração, desde que essa atividade investigatória ou inquérito policial não tenha um decreto, uma decisão da autoridade de ser sigiloso, tá? O advogado pode ter acesso mesmo sem procuração. Porém, o que diz a lei de organização criminosa? Como na lei de organização criminosa, a obtenção de prova, ela é antecipada. Então, você tem instrumentos, institutos, na lei de organização criminosa, como a interceptação telefônica, como a busca e apreensão, como a interceptação telemática. Para quem não sabe, a diferença é que com as tecnologias hoje em dia, menciona-se a interceptação telemática, que não é só áudio de ligação telefônica, mas menciona mensagem de texto, WhatsApp, redes sociais. Isso é uma investigação, isso é uma interceptação telemática. Então, como na maioria dos casos de processos de organização criminosa, a obtenção de prova é antecipada, não é lá no processo, ela já foi antecipada. Então, nesse ponto, apenas o juiz pode autorizar o advogado a ter acesso a essa investigação. Tá? Então, na lei de crime organizado, nos processos de organização criminosa, apenas o juiz pode determinar, conceder o acesso àquela investigação, porque a prova ela é antecipada. E aí o que essa lei contraria? Ela não excepciona essa hipótese. Ela diz que, desde que não tenha sigilo, qualquer procedimento investigatório ou inquérito policial pode ser dado acesso ao advogado mesmo sem procuração. Mas a lei de crime organizado, a lei de organização criminosa, diz que para o advogado ter acesso só com a autorização do juiz. E aí vai se gerar polêmica. É aquilo que eu te disse. Só saberemos se esse dispositivo da lei, diante da lei de organização criminosa, qual que vai prevalecer? Se é o entendimento da organização criminosa, da lei de organização criminosa, ou se é o entendimento da 13.245. Então, vamos aguardar. Quem viver numa verá. sinuca de bico, tecnicamente, processualmente dizendo. Aquela velha máxima, quem viver, verá. Agora, fato, exatamente, quem viver, verá. Agora, fato é que não há mais desculpa da autoridade policial, não há mais desculpa do juiz, do promotor, em dizer: aonde está seu direito, doutor? Aonde está escrito isso? Está lá que eu assisti o programa do doutor Júlio César. Agora está escrito, né? Então, eu volto a repetir, venho aqui dizer que não tive esse problema na região dos Lagos, já tive no passado, mas hoje, delegados, novos delegados do último concurso de Polícia Civil, novos concursados, seja delegado de Polícia Civil, Polícia Federal, eles estão entendendo a profissão do advogado criminal, e com os recentes fatos da Operação Lava Jato, a advocacia criminal está em alta, o advogado criminal tem sido mencionado. Infelizmente, às vezes nós somos vistos como garantidores de impunidade,
e venho aqui de defender os advogados, que não somos garantidores de impunidade, tá? Nós, muitas das vezes, prezamos para uma acusação justa, uma acusação baseada em provas, e que o direito de defesa, de ampla defesa e de contraditório de nossos clientes seja respeitado. Então, a sociedade, muitas das vezes, nos vê como carrascos, como garantidores da impunidade de certas bandido, pessoas, né? de um próprio bandido. Mas, muitas das vezes, eu costumo dizer que existem dois tipos de clientes na advocacia criminal. Existe aquele cliente quanto mais, que é aquele cliente reincidente, de maus antecedentes, que faz do crime uma rotina de vida, tá? E aquele cidadão de bem, que por uma circunstância, por um determinado momento, esteve às margens da sociedade, por um ato impensado, cometeu algum determinado delito, mas que essa não é a sua rotina de vida. Então, eu costumo dizer que existem dois tipos de clientes. E com isso você observa, muitas das vezes, a forma dele se portar, a forma dele agir, tá? Não é pelo fato de eu ser advogado criminal que eu concordo com a ocorrência de crimes. Não, jamais será. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Até porque antes de ser advogado, você é cidadão. Exatamente, antes de ser advogado, eu sou cidadão. E muitas das vezes, eu já versei em processos, para que os telespectadores entendam, o advogado criminal, ele muitas das vezes pode ser contratado como advogado de defesa, como também pode ser contratado como assistente de acusação. E como assistente de acusação, ele auxilia as autoridades a autoridade policial, auxilia o Ministério Público, auxilia o juiz na obtenção de provas para a acusação. Então, muitas das vezes, o advogado pode atuar como assistente de acusação. E poucas pessoas sabem disso, até no nosso meio da advocacia, entendeu? Então, já cheguei em alguns casos, ao contrário de defender, colaborar para a prisão. Mas não é controverso isso? Não. É uma linha tênue? É uma linha tênue. Mas depende da sua postura. Tudo na vida é uma questão de postura. E na advocacia criminal, assim como todo o operador do direito, seja ele juiz, promotor, advogado, defensor público, ministro, desembargador, tudo é uma questão de postura, de ética. E é isso que a gente tem que sempre prezar na nossa atividade profissional. Não só na nossa atividade, mas também como na vida, né? A gente fala de ética, a gente não só tem que prezar em cada profissão e como na vida. A gente vê tantos exemplos ruins a não serem seguidos, né? A gente aponta tantos dedos a tanta gente, ainda mais hoje na televisão, a gente aponta, tá errado, ladrão, ladroagem, bandida, não sei o quê. Vamos olhar um pouquinho, cada um para si, e verificar se nós estamos sendo éticos, né, em nossas vidas, né, com os nossos amigos, com nossos colegas, nosso ambiente de trabalho. Tá bom, gente? Gente, estou terminando mais um programa Noite Jurídica, aqui, um programa especial, revendo um grande amigo, né, que é o Júlio César. Prazer, como eu já todo disse, meu. Né, um amigo de faculdade, né, pudemos estar juntos e desenvolver essa advocacia aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos. Foi um prazer receber, aprendi muito hoje, apesar de militar pouco na área criminal, né, não milito muito, mas já aprendi muito aqui com a lei. Acho que essa lei veio realmente para garantir os direitos do advogado, mas principalmente o direito do cidadão, do cliente. Né? A gente fala, direito do advogado, não, é o direito. Garantido o direito do advogado, você está garantindo o direito do cliente. Doutor Júlio, muitíssimo obrigado. Vou passar rapidamente para as considerações finais, que já estão estouradíssimos no tempo. Né? Passar para as suas considerações finais aí. Muito obrigado, doutor Júlio. Eu espero que eu tenha sido bastante esclarecedor aos seus telespectadores.
Me sinto muito agraciado de estar aqui ao teu lado. Te conheço há muitos anos, como você bem disse, não só como profissional, mas como amigo, como pessoa. Estudamos há muito tempo juntos. E assim como eu, você também tem um bom senso de humor, né? Que é preciso para viver na nossa vida cotidiana, que está cada vez difícil. Nossa profissão não é fácil. Somos mal interpretados muitas das vezes, mas venho aqui, principalmente isso, a difundir que a advocacia criminal, toda aquela ideia que se tem do advogado criminal não é verdade. Tá? E venho aqui agradecer mais uma vez a tua presença, a tua amizade, acima de tudo. Eu que agradeço, né, a sua presença aqui. Vai voltar mais vezes. Né, eu falo que quando já veio a primeira vez, há muito tempo, muitos anos, a gente veio fazendo um convite, a equipe do programa veio fazendo um convite, mas realmente por falta de conciliar os tempos, a gente não pôde estar retornando, fazendo esse programa anterior. Mas já veio a primeira, disse que quando vem a primeira, abre a porteira, passa a boiada inteira. Então agora vai vir mais vezes. Gente, muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer novamente aqui todo o programa, quase todo o programa que eu lembro, mas as pessoas especialíssimas aqui, o Orton, o Fabiano, apesar de o Fabiano me dar esporro direto, mas, porra, Fabiano, tamo junto, tá? Gosto de você. Não, isso não tem, não. Isso não tem, não. O Fabiano está sendo vítima de bullying. Não é ruim, hein? Pô, o cara dá esporro em todo mundo, né, ó? Eu vou defender o Fabiano. Eu me esqueci o nome do outro, qual? Ezequiel, mas você, pô, atendendo aqui... Fabiano está sendo injustiçado. Tá nada, isso aí aí você percebendo a gente aqui, a minha, meus convidados, né, o doutor José Augusto também, que tem apresentado algumas vezes o programa, pô, sempre com carinho, com amor, com paciência, né? Guto furou, me disse que viria, fala aqui ao vivo, doutor José Augusto, o senhor está no erro com o programa Noite Jurídica. O senhor está no erro, tá? Chama atenção mesmo ao vivo. Vulgo Guto. Gente, muitíssimo obrigado, tá, gente, pela companhia de vocês, o carinho lá na página do Facebook do Noite Jurídica. Eu vivo repetindo, não achei, quando me propuseram a fazer a página do Facebook do programa, eu não achei que fosse ter esse reflexo, né, essa retribuição do nosso trabalho. Agradeço imensamente toda semana e eu pessoalmente faço questão, tá, gente? Fica aqui no meu celular, né? Eu não sou muito hábil com meios digitais, brinco que telefone, eu aprendi a usar o WhatsApp, eu acho que está de bom tamanho, mas o Facebook fiz questão de aprender, de entrar, sabe, para responder as pessoas que nos seguem lá, que estão sempre comentando, dando dica de programa. E, assim, é imensa a participação, é imensa, mas faço questão de responder todo mundo pessoalmente, tá, gente? Não é ninguém que responde que não, sou eu mesmo, tá? Então, às vezes, vem uma pergunta, uma resposta, às vezes, errada, pode ter certeza que sou eu. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. E quinta-feira que vem, às 17 horas, estaremos juntos de novo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe esse final de semana. Um abraço.